TokuCast. Eu venci! Eu jamais vi um ninja assim. Os habitantes do mês estão de olho na Terra. Venha me enfrentar! Já estou enfrentando. Será muito fácil acabar com você. Ouça bem, Jaspion. Você tem a missão de defender a paz deste universo. Numa distribuição tokusatsu.com.br, o fantástico ou não TokuCast está no ar. Eu sou o Gil e hoje é um dia, né, uma gravação, uma pauta muito especial, que de certa forma é um dos motivos de talvez estarmos aqui hoje. Vamos falar da revista Herói, certo, Kuroda? Certo! E aí, pessoal, eu sou o Kuroda e eu já falei isso antes, falaria agora. Eu não tenho nem roupa para usar num momento desse. Um dos nossos convidados falou: vai pelado. Eu estou neste momento, vocês que não estão vendo. É isso. A gente resolveu, né, ir um pouco além, né, pra falar sobre, como a gente até brincou no Esquenta, né, que a nossa internet de antigamente. É verdade. Quem tá aqui com a gente pra falar desses 30 anos de revista Herói? 30 anos de revista Herói, muito legal. Então vamos lá. Ele que é jornalista, escritor e um dos nomes mais influentes da cultura pop do Brasil, conhecido também por trabalhar imprensa, TV, criação de muito conteúdo voltado para o público jovem, até hoje, sempre jovem, André Forastieri, seja bem-vindo. Pô, agora eu gostei. Forçou a Kuroda aqui, porque a jovem até hoje não dá. Vou fazer 60 anos, bicho. Quer dizer, não, como é que ele fala? 60 anos jovem, né? Jovem, muito jovem, é isso. Não é, eu jamais me chamaria de jovem, mas eu posso assumir se você me chamar de imaturo, que tal? E todos somos. Todos somos. Acho que todos aqui assumimos, pelo menos, né, uma parte da coisa. Obrigado pelo convite, muito obrigado por estar aqui. Vocês fazem um trabalho incrível há tanto tempo. É uma honra, finalmente, a gente estar aqui com vocês. A honra aqui é muito nossa. Eu nem vou ouvir esse tipo de coisa. Nem, já falei, não tem nada. Hoje vai ser difícil. Ele também, que é roteirista, editor, produtor, também tem uma forte presença no universo geek, com grande experiência aí na criação de vários conteúdos para TV, para mídia física, digital aí até hoje. Faz parte também desse embrião da revista Herói. Odair Braz Júnior, seja bem-vindo. Oi, tudo bem? Obrigado pelo convite. E tamo aí, tamo nesse mundo geek, nerd, aí já há muito tempo. E, enfim, agora aqui com vocês para falar dos 30 anos da Herói, né? Essa revista que marcou tanta gente, assim, né? E marcou a gente também que fazia, né? Enfim, mas obrigado pelo convite. E ele que já participou de estes aqui, né, Gil? Eu tô até... esse já sabe como que funciona aqui a gente, parceiro nosso. Eu vou pedir, com licença, para um texto aqui que é usado... É pelo Ivan que escreveu, é isso? Vamos ver. Eu vou roubar do Ivan esse texto. Ele que é publicitário e pesquisador em comunicação, colecionador de VHS dos anos 90 e 2000, entusiasta de tokusatsu, luta livre, que a gente já falou de luta livre, e de várias outras coisas muito legais que permeiam aí a nossa vida, da nossa geração 80, 90. Você gosta de novela, vocês são aventura? Eita, nós! Com vocês, Matheus Mosman, seja bem-vindo. Muito obrigado, eu não sei se foi uma apresentação ou pra me expulsar, né, mas... Imagina, foi ótimo. Com esse currículo aí, mas muito obrigado. Um baita currículo, como assim? Baita currículo. Eu e o Kuroda seria só, eles gostam de tokusatsu e trabalham É isso. Faz evento de anime e gosta de tokusatsu, é isso, prazer. É isso aí. É um novo universo com novos desafios. O mundo precisa de mais heróis. Mini-herói. Herói Gold. Herói Games. Super-herói. Novas revistas Herói nas bancas. Bom, pessoal, vamos falar da revista Herói, publicação brasileira criada em 1994. Eu espero não estar errado. Nós vamos falar de editora, falar de quem participou, idealizou, como chegou,
como se tornou o que se tornou. Mas essa brincadeira, né, que eu falei na apresentação, que nós falamos também no Esquenta aqui sobre ser a internet, né, de antigamente, né, porque era realmente a fonte de, vamos dizer assim, de entretenimento e de conhecimento também pra galera que curtia a cultura pop, né, principalmente a cultura pop, claro, de super-heróis, né, essa cultura que nós chamamos hoje de nerd, de geek, né. Eu, lá com os meus 10 anos de idade, eu vi também, eu testemunho ocular, porque eu era um consumidor assíduo da revista, não só da Herói, mas da Mini-Herói, da Super-Herói. E pra mim, fazer esse episódio aqui é muito especial, porque, assim como o Coro tava contando pra vocês no Esquenta, ele vai falar, vou obrigar ele a falar também na gravação, também pra eternizar ele emocionado. Eu sempre falo isso pras pessoas, quando eu vou contar, da onde saiu essa vontade de criar conteúdo, sabe, de criar um meio de entreter pessoas com o mesmo gosto. E eu sempre falo como sou na Herói, porque foi com a Herói que eu descobri o Tokusatsu, porque pra mim até então era só seriado japonês, né? E foi na Herói que eu descobri muitas outras coisas, sabe? E tem uma revista que é a Super-Herói, acho que é a número 3, eu não me recordo agora, a numeração dessa Super-Herói. Eu falo que ela representa o que eu sou, assim, hoje. Lá tem James Bond, que é uma das de filme, né, dos personagens que eu sou fã. Star Trek, porque lá também tem uma matéria sobre Voyager, fantástica. Tem uma matéria sobre Kitamemiya, também fala de Tokusatsu. Além dessa revista, tem também a famosa Herói 10. Ela é, inclusive, não sei se vocês sabiam, eu acho que já sabiam, se não sabiam, vão descobrir agora. Mas a revista Herói 10, a gente brinca que foi um portal para a maioria dos fãs de Tokusatsu, né, de 35 anos pra cima, né, porque foi ali que a galera descobriu que existia, além de existir vários Super Sentais, descobriu que Power Rangers era série japonesa, né, porque tinha a ver mesmo com Changeman e tal. O Matheus falou isso esses dias. Pô, mas a Herói 10 é o grande portal pro fandom de Tokusatsu, não sei o quê. Eu falei, cara, não sabia. É o marco zero, tipo, dos anos 90. Anos 80 até tinha outras coisas, né, mas anos 90 com certeza. A gente publicou muitas matérias diferentes, em momentos diferentes, mas eu acho que o Júnior também não sabia, que a edição número 10, foi tão importante, aquelas matérias do Nagado, né? Isso aí. Ela é um portal, André, que, de novo, a gente entrou e não saiu mais também, viu? E você falou do Nagado, o Ricardo Cruz também, que começou, né, mandando uma matéria, foto lá, né, da vista dele na pedreira, né, a Herói, acho que já era Herói 2000 já, né? Eu que escrevi essa matéria. O Júnior, que achou? Conta como você achou, como o Ricardo Cruz apareceu. O Ricardo Cruz era amigo do Renato Siqueira, que trabalhava na redação. E o Ricardo tava no Japão, né, ele foi estudar lá, fazer o colegial ou algo que valha, e algum intercâmbio, e aí o Renato me falou, olha, tem um amigo meu que tá voltando do Japão, ele acabou de voltar do Japão e tal, ele é muito fã de Super Sentai, super-heróis japoneses e tal, ele entende bastante, né, querendo apresentar ele, porque, enfim, ele tinha alguma coisa a ver com a revista ali e tal. E o Renato falou assim, inclusive ele foi na pedreira da Toei, ele visitou a pedreira da Toei, ele trouxe com ele inclusive umas pedras da Toei lá, da pedreira, e aí eu falei pro Renato assim, então a gente vai fazer uma matéria com ele agora, me passa o telefone dele que eu vou entrevistar ele, vou falar com ele e tal, e aí eu fiz a materinha dele, falando principalmente que ele visitou a pedreira da Toei, ele conheceu ali todo aquele lugar, né? E tempos depois ele veio até trabalhar na editora, veio trabalhar, já era Conrad, né? Eu quis entrevistar ele, quis fazer uma matéria porque ele conheceu a pedreira da Toei, onde aconteciam todas aquelas cenas de ação, né? Você vê que loucura, né, Júnior? Ele traz pedra até hoje, ele faz esse tráfico de pedra aí. O Nagado, o Ricardo, o Marcelo Del Greco, sabe? São nomes que nós, fãs de Tokusatsu, assim como vocês também, entre outras pessoas que escreveram, aprendemos a procurar, assim, a cultuar, sabe? A curtir, a conhecer, a acompanhar também, né? E aí, essa é a minha jornada. E aí, cara, até hoje eu tenho quase todos os heróis.
quando eu acho pra comprar, eu compro. Tem edição, eu tenho mais de 4 ou 5 edições igual, porque onde eu acho pra comprar, eu compro. Pra vocês terem a noção da importância. E pra finalizar, pra passar pro Kuroda, e aí o Kuroda também contar um pouquinho, de passar de vez pra poder papear com vocês sobre essa história. Olha que interessante, a gente, graças ao nosso trabalho do tokusatsu.com.br, a gente conseguiu ajudar a vinda do Tetsuya Kurata no Brasil. O ator que fez o Kamen Rider Black, né, e o RX. Cara, assim, eu levei 2 revistas Herói, que tem o RX na capa. Uma ele autografou, né, e eu tenho autografada. Normalmente eu levo Herói pra ser autografada. E uma eu dei pra ele, eu expliquei pra ele a importância da Herói pra gente. Ele não entendeu nada, mas ele curtiu, levou a revista. E a gente já viu essa revista lá, até em foto dele lá no Japão, lá que ele guardou lá no restaurante dele. Mas, legal. Mas você tem uma noção do quanto que pra nós, assim, o fã de Tokusatsu cultua e tem a revista Herói assim num patamar muito alto. E obrigado, né? É isso. Conta um pouquinho você também, vou fazer você chorar. Eu já chorei antes, mas é isso. Pra quem me acompanha mais, eu e o Gil, nos nossos programas, eu tenho quase 39 anos, né? Falta aí um pouco, até a gravação, até a gente soltar esse cast, vou estar chegando aí aos 39. E esse ano, em 2025, que eu tive a confirmação, a certeza de que a culpada foi a revista Herói, porque é isso, eu sou de 86, a revista é de 94, então eu tinha meus 8, 9 anos de idade, e a Herói número 10 é a do Power Rangers na capa, não é? Isso, capa azul. E que é o que era Power Rangers, mas que era de Uranger, né? Eu não tem como. Claro, eu não me lembro mais o que me chamou a atenção, porque que eu acho que sim, tem culpa também com Cavaleiros, porque eu também gosto muito de anime, mas gosto muito de Tokusatsu. Mas eu fui descobrir o que eram os eventos, os encontros, Teatro Maria de la Costa, encontro na Gazeta, encontro no Centro Cultural Vergueiro, os eventos, AnimeCon, que já existia, que veio existir já em 2000 e pouquinho, então saber desses eventos, desses encontros, saber que tudo isso existia, foi graças à Revista Herói. Então eu me emocionei antes, porque foi isso, a Revista Herói foi a grande culpada de tudo que eu fiz, que eu conquistei, que eu cheguei, e que, claro, não é muito, eu não sou rico, milionário, nada, bem longe disso, né? Mas as oportunidades que eu tive, as pessoas que eu conheci, os irmãos que eu fiz, os eventos que eu frequentei, aí começar a trabalhar em produção de evento, virar apresentador de evento, poder estar ao lado de celebridades e coisas do mundo geek, nerd, tokusatsu, anime, tem culpa da Revista Herói. Isso é um fato, é certeza. Então eu sou muito, muito, muito grato a essa revista, essas pessoas que idealizaram, que fizeram, e parte do cast hoje, a Herói tá completando 30 anos, e parte disso a gente vai descobrir agora, né? Como surgiu isso, da onde que veio essa ideia, né? O que veio antes, porque pra gente falar da revista Herói em si, teve muita coisa antes, certo, meus amigos? Certíssimo. Teve uma vida de curtir super-herói, curtir fantasia, curtir ficção, curtir tudo que tinha a ver com histórias inspiradoras, lendárias, né? A gente cresceu, eu sou um pouco mais velho que o Júnior, mas a gente cresceu nos anos 70, né? E nos anos 70, quer dizer, meu primeiro herói favorito era o Batman da TV, né? Do Adam West e tal. Eu peguei preto e branco, pra você ter uma ideia. Então, assim, a gente assistia a Laçuna do Tempo da Vida e tal, e assistia Ultraman, Ultra Seven, Vingadores do Espaço, Desenho Fantomas, Taro Kid, entendeu? Speed Racer. Eu adorava Princesa e o Cavaleiro, bem criança, assim, adorava. Então, assim, a gente cresceu com isso aí. E quando a gente foi ser jornalista, eu comecei escrevendo de música, escrevendo de cultura na Ilustrada, tal, na Folha, né? Mas eu nunca... E daí logo eu tive uma coluna de quadrinhos. Eu gosto demais de quadrinhos, eu leio quadrinhos até hoje, muito. Júnior também. A gente teve a alegria de ter publicado muito quadrinho legal também, muito mangá legal também, né? Mas assim, era uma coisa que a gente gostava. A gente gostava. E quando a gente teve a oportunidade de ser jornalista, a gente falava assim, pô, por que tem jornalismo falando de cinema e não tem falando de desenho animado? Por que tá falando do sabe... Do Kurosawa e não tá falando, sabe, do Tsuburaya.
Então, assim, isso é uma coisa interessante. Eu sempre falo, quando o Júnior vai poder dizer e complementar, mas quando a gente cresceu, não existia vamos dizer, um preconceito contra você gostar de super-herói ou de ficção científica ou de coisas assim fantásticas. Não existia o geek no sentido negativo, né? Como o nerd no sentido negativo. E hoje é interessante que já ultrapassou, e ser geek, nerd ou otaku mesmo, que numa época tinha uma coisa negativa, já virou uma coisa aceita, já virou uma coisa que hoje a gente olha como essa cultura que virou uma coisa gigantesca, central até na cultura pop global, né? Mas a gente só eram os moleques que gostavam disso, e quando a gente virou jornalista e pôde fazer alguma coisa independente, a gente, quis fazer o que a gente amava. Não é que a gente amava só isso, a gente amava muito isso, e isso aí era meio, sabe? Então, aí a gente fez com muito afeto. Não é que a gente era crítico, mas a gente era muito afetuoso para falar das coisas, e acho que isso se refletia, acho que os leitores percebiam isso, né? Acho que o Júnior pode complementar muito isso, mas eu acho que é daí que a gente veio, né, Juneca? Eu também, eu cresci assistindo todas essas coisas, todos esses animes ali nos anos 70, todos esses animes, as séries, Ultraman, Ultra Seven, tudo isso, né? E ao mesmo tempo lendo quadrinhos e assistindo séries do Batman, todas aquelas séries do Irving Allen, né? Que passavam na TV na época, Túnel do Tempo, Perdidos no Espaço, tudo isso, e as minhas influências foram todas essas, né? Eu cresci vendo esse caldeirão aí de cultura pop, né? Que a gente nem se chamava cultura pop na época, né? Não tinha nem esse nome. E aí, quando eu fui começar a pensar em trabalhar, enfim, antes de começar a trabalhar, e quando eu já era adolescente, ali um pouco mais velho, eu lia as coisas do André na imprensa, na Folha de São Paulo. Ele escrevia muito sobre quadrinhos, então eu lia bastante o que ele escrevia. Aí ele foi editar a Bis, né? A Bis também tinha ali era música, né? Mas também tinha a revista 7, que ele também editou. Então eu ia lendo essas coisas todas aí, e aí quando eu fui começar a trabalhar com jornalismo, eu bati ali na porta da editora dele, da Acme, né? E aí eu comecei a trabalhar com isso. Assim, eu acabei caindo num lugar que trabalhava e que valorizava todas essas coisas. E aí a gente acabou que juntou tudo isso, e todas essas pessoas, outras pessoas também que foram trabalhar ali também, e acabou saindo o herói, né? Mas foi isso, assim, né? Porque não tinha mesmo alguma coisa tipo herói na época, né? Teve alguns fanzines, algumas coisas ali, teve a Terror e Ficção, né, que o próprio André fez também, juntou todo esse caldeirão de influências aí e acabou desaguando na Herói, né, no que viria a ser Herói. Eu acho que tinha também, né, Júnior, que a gente, nessa época, até porque quando eu escrevia de quadrinhos na Folha e tal, foi uma época que começou a chegar muita publicação no Brasil, né? Porque não só os quadrinhos que a Devir trazia, mas também revistas sobre quadrinhos, sobre cultura pop. A gente gostava muito. Então, eu ficava vendo, a Comic Scene, a Amazing Heroes, a Star, Fangoria, que era de terror, tantas outras, né? Fanzines, começou a ter acesso, né, de um monte de coisa diferente. E daí eu falei, por que não tem nada disso no Brasil, né? Então, seria tão legal se tivesse. E aí quando apareceu a chance de fazer dentro da 7, que era a revista de cinema, né? Tinha uma série de especiais chamada Terror e Ficção. E aí a gente pegou e falou, vamos fazer um negócio. A gente botou Batman na capa, mudou um pouco assim a pegada, né? E o Nagado já foi colaborador lá na Terror e Ficção, antes de existir a Herói. Por causa de uma recomendação do Renato Iada, que era editor de arte lá nosso amigo, falou, tem um cara aí que manja pra caramba, vocês têm que conhecer esse cara, porque ele pode fazer colaboração lá desses temas, né? Eu nem lembro qual é a matéria que ele fez para Terror, mas eu me lembro que ele fez várias matérias. Então, a gente gostava. Pra gente, não tinha assim,
isso é japonês, isso é americano, isso é não sei o quê. Eu quero saber. Para mim é tudo ideoplasma, como diz o Alan Moore, entendeu? Tá tudo igual, assim, não tem esse, né? Então foi isso, assim, foi desse caldo, desse caldeirão, e aí a Herói nasceu porque era um momento que era de nascimento de iniciativas independentes. Tinha rádio independente, gravadora independente, banda independente, era a época do Nirvana, sabe assim? Então era a época de fazer coisas independentes. E a Herói nasceu depois da General, que era a nossa revista, também numa editora independente. A Herói jamais nasceria na editora Abril. Agora, eu tenho que dar o crédito, porque assim, antes da gente, teve muitas pessoas que fizeram do Rontani, lá de Piracicaba, a muitos fanzineiros, até a revista Cinemin, que era uma revista da editora Ebal, né, de personagens. Eu era criança quando eu vi o Super-Homem do Christopher Reeve na capa da Cinemin, antes de sair o filme. E eu falei, nossa, olha isso, sabe? Ninguém falava, sabe? Não saía nas outras mídias, né? Então, quando eu peguei a Cinemin, eu falei, nossa, que legal. Então, foi muito marcante. E cada um tem seu momento, né? Teve um momento, em 1978, eu estava falando do 007, Kuroda, eu estava lembrando, assim, em 78 eu assisti 007, O Espião que Me Amava, assisti Star Wars e assisti o Superman do Christopher Reeve. Ferrou, né, meu? Que ano, né, já cara? A gente chegou a ter anos assim depois, que até começaram a fazer um paralelo com alguns filmes, que ele até tiveram alguns remakes, mas às vezes tem anos que dá muito bom. Mas falou-se da Acme. A Acme já tinha dedo seu, você que criou a Acme, ou não? Você participava da Acme? Só isso que eu não peguei. A Acme foi uma editora criada por 5 amigos, na verdade. Quando eu pedi demissão lá da Bis, onde eu trabalhava, porque eu estava com coceira de criar minha própria editora independente. E aí junto, principalmente o Rogério de Campos, que a gente foi sócio durante muitos anos, depois na Conrad também, e mais o Renato, o Ronaldo Maciarelli e o Marcelo de Castro, que trabalhava comigo lá na Bis. E então a gente saiu com essa ideia de fazer uma editora independente sem ter nenhuma ideia de como se fazia uma editora independente. Muito menos e bando de malucos ali. Eu era o mais... acho que eu e o Rogério eram mais velhos, tinha uns 26, 27 anos, uns caras muito jovens, assim, mas com muito fogo no rabo. É assim que você monta a banda, né? Monta a banda assim. Você for esperar estar pronto para fazer as coisas, você nunca faz nada. Nunca faz, né? Agora a gente podia ter um pouquinho mais de experiência. Deu muita cabeçada que desnecessária, mas faz parte do aprendizado também. Sim. Puta, cada cagada, cada coisa imatura, cada bobagem, mas assim, é o que foi, né? Então, na época a gente fundou a Acme, só que a Herói não era uma revista da Acme, é importante dizer isso. Ela era uma revista que ela era uma sociedade entre a Acme, a editora Sampa, do Carlos Casamata, e a Devir, porque era uma coisa meio informal a relação com a Devir, mas de fato era uma sociedade. O Mauro Martinez dos Prazeres, que era um dos sócios, talvez o grande intelecto ali, estrategista, né, da Devir, foi um cara que participou demais da Herói. Assim como o Casamata, dono da Sampa, e o Franco de Rosa. O Franco não participou tanto no dia a dia da Herói e tal, mas ele chegou um cara que chegou no começo, ali com uma ideia, falando assim: vocês já ouviram falar em um troço chamado Cavaleiros do Zodíaco? Meu filho Daniel tá fascinado com esse troço. E o Franco tem uma ligação muito grande com a cultura japonesa, lá desde os anos 60. E do Cláudio, depois ele entrou no mundo dos quadrinhos, ligado com o Cláudio Seto, com a editora Edrel, entendeu? Que publicava mangás no Brasil nos anos 70, feitos no Brasil. Então ele tinha uma ligação e uma curtição. E eu vou revelar uma coisa para vocês que ninguém sabe aqui. Ninguém só eu e o Juneca sabemos, mas assim, o Franco de Rosa está fazendo não somente uma matéria super especial para a edição de 30 anos da Herói, como ele está fazendo uma capa variante desenhada por ele, reunindo grandes heróis japoneses com grandes heróis
de inspiração japonesa criadas por brasileiros. É uma capa especial feita para Herói, uma capa variante que o Franco está fazendo. Então, assim, a gente está super feliz. Assim, ele, cada layout que ele manda, a gente fala, nossa, olha que legal isso aqui. Eu já fiquei arrepiado já. Já começou a falar do Franco aí, da capa variante, eu já me lembrei da capa da 100, do Herói 100, que pra mim também foi um marco na minha cabeça, e eu já fiquei imaginando como que vai ser essa capa agora do Franco. Já me arrepiei todo. Vocês querem acabar. Dele, né? Ele teve a oportunidade de fazer um evento com ele recentemente. Sim! Sensacional bater papo com ele também. Ele teve conosco num evento que nós fizemos pequeno. A gente ajudou um evento voltado pra Tokusatsu, gratuito, aqui em São Paulo. E ele teve lá, e é muito engraçado, porque ele já é um senhor, né? Um monte de molecada Tokufã. E ele lá, e a galera foi bem receptiva com ele. Foi muito legal a presença dele lá. Forasto, tem uma pergunta, um tanto quanto mercadológica, pra te fazer. Por que vocês resolveram abrir uma editora no pior momento econômico do país do século XX, que foi em 93, que a hiperinflação era 1.800%? Pois é, você sabe que o meu chefe lá na Editora Azul, o Carlos Arruda, quando eu fui pedir demissão para ele falou assim, olha, é o pior momento possível, mas talvez seja o pior momento para você. E foi engraçado porque, assim, a gente fez isso na maior irresponsabilidade. Deus. Claro. Completamente na porra louquice, que eu tava com fogo no rabo. Por quê? Porque a gente tinha feito a Terror e Ficção, duas edições que tinham ido muito bem de vendas. E aí, ao mesmo tempo, feito um outro projeto diferente para mudar a Bis, para transformar a Bis, que era uma revista de música, era uma espécie de uma Rolling Stone, que era uma revista que ia comportamento, política, estilo, várias coisas também. E aí, de repente, por causa da crise, a editora Abril, que era a dona da Azul, deu uma segurada em tudo que tinha de diferente e foi para retranca e cortou os nossos... Parou a Terror e Ficção, comparou todos os especiais que estavam rolando, de todas as segmentos de saúde, de qualquer coisa, entendeu? Puxaram o freio de mão. E aí, isso aí eu fiquei puto, entendeu? E a gente tava também uma questão interna da redação, tava todo mundo cheio de projetos. O Camilo Rocha tinha um projeto de ser DJ, o Miranda tinha projeto de ser produtor, sabe como é que é? Aquele momento que tá todo mundo com aquela efervescência, sabe? E aí, quando rolou isso, eu não quero nem saber, pedi demissão, eu tava para ser promovido, eu falei, foda-se, vou tentar fazer do meu jeito aqui. E foi estranho, porque assim, a gente ficou um ano se fudendo muito, eu mal tinha dinheiro para comprar cigarro, né? Porque eu fumava. E aí, mas foi legal porque depois de um ano dando cabeçada, depois de um tempo chegou o Plano Real. E quando chegou o Plano Real, deu um pum, e deu uma redistribuição, e teve o negócio do câmbio e tal, e de repente ficou viável fazer um monte de coisas que não eram antes. E daí eu já fazia um ano que a gente estava batalhando já, sabe? Então, assim, a Herói nasceu numa dessas. A gente tentava coisas para... O Júnior viu isso. A gente tentava um troço para ver se trazia um dinheirinho, fazia um projetinho, fazia uma revistinha, fazia um revista pôster. E aí a Herói nasceu meio numa dessas, entendeu? Vamos arriscar aqui. O Franco falou assim, o Júnior lembra dessa história melhor que eu. A gente estava com uma ideia de fazer umas revistas de RPG e de herói e não sei o que lá. Daí o Franco falou, vocês já ouviram falar do Cavaleiro do Zodíaco? Eu falei, em vez de fazer terror e ficção, como a gente estava pensando para público jovem, mais velho, e se a gente fizer um público um pouco mais criança? Né? E daí foi meio nessa. Você lembra, Júnior, como é que foi? Você lembra melhor que eu. A gente tinha que fazer várias coisas, várias revistas, não era? Lembro sim. Não, a penúria era tão grande que assim, eu era o estagiário, né? Entrei lá como estagiário, entrei sem ganhar nada, assim, né? Porque realmente não tinha grana para pagar nada. Mas enfim, aí eu topei, porque eu precisava começar de algum lugar, e aí eu fui ser estagiário na revista General. Não tinha herói, não tinha nada, né? E eu estava fazendo a General, e aí só que a editora, para se sustentar, para levantar uma graninha, fazia vários especiais, fazia pôster pôster do Pink Floyd, a gente fez revista pôster da morte do Senna, que ele tinha acabado de morrer, enfim, fizemos revista pôster do Romário, porque estava na Copa de 94. Sim, o Pink Floyd recém-lançado o The Division Bell, né? Na época. Então. E aí, assim, uma das coisas que a gente ia fazer, o André me passou assim, vamos fazer 3 revistas, aí você vai tocando aí. Era uma revista, acho que era uma sobre quadrinhos, uma sobre cinema e uma sobre RPG.
E aí eu tava lá, do meu jeito ali, tocando as revistas, as 3 revistas ao mesmo tempo, né? Estagiário, sem saber direito o que fazer, mas tava fazendo. Já tinha reunido umas materinhas aqui, umas materinhas ali e tal. E aí veio o Franco com essa ideia por que vocês não fazem uma revista pequena pra molecada, com Cavaleiros do Zodíaco? Porque tá muito forte isso aqui, meu filho tá muito ligado nisso. O Mauro também falou que os filhos dele estavam enlouquecidos pelos Cavaleiros, porque eles eram crianças ainda, eram bem pequenos ainda. E aí assim, eu peguei, aí assim, a gente resolveu pegar o material que a gente já tinha ali para aquelas 3 revistas, algum material que a gente já tinha, e botamos no Herói, produzimos outras matérias ali também, a toque de caixa ali, e assim foi. E aí, assim, do nada a gente fez essa revista, toque de caixa com um pouco de material que a gente já tinha, e produzimos outros materiais, né? O Nagado produziu material de Super Sentai, Black Kamen Rider, eu acho. E aí foi. E aí a Herói nasceu meio assim. A Herói nasceu meio no susto, assim. Eu só queria saber, assim, tipo, quando é que foi a gênese, assim? Vocês estavam no escritório da editora, foi lá na Devir, pegando um gibi na mão e alguém chegou e falou. Quero saber quando é que foi a iluminação, assim, eureka, vamos fazer Herói. Eu tava na redação e o André veio e falou assim, olha, a gente vai fazer vamos fazer uma outra revista aqui. E aí ele falou assim, vai ser uma revista assim pra molecadinha, tal. Não tinha nem o nome ainda, O nome foi criado dias depois ali, semanas depois e tal. Da Herói ia ser Saga. A gente pensou em Saga, é verdade, tinha Saga. Mas por causa do Cavaleiro ou nada a ver? Não, acho que é Saga porque era um troço heróico, assim, não sei. Herói é tão genérico, cara, que assim, a gente acho que pensou em Herói no começo. Mas aí tinha uma americana que tinha das revistas que cobriam o Herói, tipo a Wizard, lembra? Que cobria. Tinha uma revista da Wizard chamada Hero. E aí, não sei se foi por causa disso, não me lembro direito, mas a gente estava pensando Saga, daí a gente descobriu que tinha Marvel Saga, que era um gibi da Abril, né? Aí não podia Saga sem não sei o que lá e tal. Daí a gente falou, então vamos botar Herói, que era o nome mais absurdo, porque era um nome que não tinha nenhum sentido chamar uma revista sobre heróis de herói. Entendeu? Uhum. Mas aí... A decisão foi conjunta, André? Ou foi, tipo, um insight de alguém, isso aí? É um brainstorming. Não, quem falou Herói foi você, né, André? Lembre, fui eu. Que eu me lembro que fui eu. E eu sabia que tinha uma revista da Ebal chamada O Herói. E que era uma revista, enfim, lá dos anos 40, tal, que publicava quadrinhos, né? E continuou muito tempo, publicando vários tipos de super-herói e tal. Mas aí tinha heróis da TV, heróis em ação, heróis não sei o que lá. Falando, foda-se, vamos meter herói, sei lá. E assim, é tipo o ideal platônico de título de, né, assim, para uma revista como a Herói. Agora, a Herói é engraçada, porque uma coisa que eu acho que é importante dizer é que isso já estava na número 1. Isso que é engraçado. Outro dia eu peguei a número 1 para dar uma olhada, e assim, a ideia da Herói é que ela fosse sobre entretenimento, mas ela também fosse entretenimento. Então, assim, a ideia é que ela fosse divertida, colorida, impactante, exagerada, sabe? Tipo, com tintas fortes, assim. Então, eu tava pegando essas primeiras edições, já tem esse negócio. Depois a gente foi melhorando, né? Entendendo bem. Foi ficando mais lisérgica cada edição. Aquelas cores poucas, a gente foi, assim, era tipo a anti-editora Abril, né? Editora Abril é tudo fundo branco, tem que ser tudo legível, você tem as fotos todas cortadas certinha, a gente, tipo, tudo plus, né? Mas sim, esse negócio tem que ser divertido, né, Júlio? A gente usava muito como inspiração para o visual da revista aquelas revistas japonesas mesmo de... Terebi Magazine? Isso, com aqueles caracteres em cima com os caracteres em cima da foto, aquele monte de personagem junto ali, tudo numa mesma página. Então a gente se inspirou um pouco ali nesse tipo de visual, assim, para Herói, né? Que a gente achava que tinha que ser exagerada mesmo, e além disso, a Herói, a Acme já usava computador para fazer revista, né? Então a maior parte das revistas eram feitas ainda no meio do Pestap, aquele processo todo
demorado e trabalhoso. Mas a Acme já tinha computadores, né? Então a gente já criava a revista no computador, no PageMaker ali. Então, isso facilitou muito a vida, né? Para você criar visuais mais exagerados e malucos, né? O estúdio de arte era dentro da editora. E atuais também, né? A linguagem também, né? Tem que dar dois importantes aqui, gente, que é o seguinte: quem trouxe para dentro no dia a dia as revistas japonesas foi o Nagado também, mas principalmente o Marcelo Del Greco. Logo depois que começou a Herói, quando a 1 foi super bem, depois a 2 e tal, eu não lembro se foi na 2, na 3 por ali, o Mauro da Devir, o Mauro falou, pô, você tem que conhecer um cara que frequenta muito lá a Devir, que é um cara que curte muito super-herói, Batman, não sei o quê, mas ele também é um cara que curte muito coisa japonesa, cultura japonesa e tal, que é o Marcelo. Aí, manda o cara aí. O cara foi lá, daí a gente conversou, puta, o cara curtia, conhecia e tal. E daí a gente começou para trazer as informações na semana após semana do que estava acontecendo em termos de anime. O Marcelo já frequentava a Liberdade e ele começou a trazer isso. Então, não só a parte de conteúdo das matérias legendárias do Marcelo Del Greco na Herói de Cavaleiros, que tinha toda a edição, mas ele também trouxe essas revistas. Quando a gente começou a olhar as revistas japonesas, a gente passou isso para o pessoal da editoria de arte, e o pessoal, a gente já tinha um modelo na General de fazer coisas com arte assim, bem coloridona, bem ousada, bem diferente, assim. Aí o pessoal pirou. E aí, também o segundo crédito que é importante dar, é que o pessoal da arte que foi trabalhar com a gente, acho que o número 1 foi só a Adriana que fez, a Adriana Laone, né? E a gente passou umas referências e tal, e ela que fez. Mas logo depois, a partir do segundo ou terceiro número, veio mais gente, e deu um time muito talentoso, comandado pela Maria Amélia de Azevedo, e aí mais uma galera, o Estúdio Biquíni, e que aí pirou na batatinha, entendeu? E daí durante todo o primeiro ano da Herói, foi esse time aí que fez a Renata Borges e mais uma galera lá, então, que fizeram a revista realmente acontecer, e a maioria eram mulheres. Interessante também esse lado. Então a redação era mais mulher. Não sei se essa equação como é que se resolveu, mas foi isso. Então, assim, esse nascimento da Herói foi assim. Até agora a gente não falou nada de Tokusatsu, mas enfim. Então, mas vamos chegar, vamos chegar, fica tranquilo. Só nessas 3 primeiras já tem Tokusatsu nas 3. Esse é um ponto que eu ia comentar, que o período também foi propenso, né? Porque tinha o Cavaleiro do Zodíaco estourando, ainda tava numa febre de Tokusatsu ainda, porque ainda fazia sucesso, ainda estavam trazendo ainda Tokusatsu. Também teve chegada de Power Rangers, o Spawn tá na capa, eu lembro quando o Spawn saiu na banca de jornal, e a gente, moleque, indo comprar Homem-Aranha, Superman, viu o Spawn, que tá acontecendo aqui, né? Então pegou uma fase boa também da cultura pop pra chegar com a revista, né? Porque tava tendo também era um momento de novidades também, né? Pra nós aqui no Brasil, principalmente, né? Em 95 teve um boom legal, né? De filmes. Teve filme do Street Fighter, filme do Mortal Kombat, teve filme do Batman, teve filme do Power Rangers. Teve muitos acontecimentos nos quadrinhos também. Tava rolando muito evento já também nos quadrinhos também. Chegada da Image aqui no Brasil. Eu acho que aqui no Brasil tava sendo publicada A Queda do Morcego nessa época. Bem quando começou a Herói, acho que em janeiro de 95 tem a do Bane na capa lá. Tinha muita coisa acontecendo e você vê isso pelo número de revistas mesmo americanas, né, que tinham. Tinha Wizard, tinha Hero, tinha Comic Scene, tinha Starlog. Então tava saía muita série, quadrinhos em efervescência com o surgimento da Image. Então, assim, aqui no Brasil, a chegada dos Super Sentais todos, enfim. Power Rangers foi lançado também por ali também aqui no Brasil. Então era muita coisa acontecendo mesmo. A gente pegou um período realmente bem rico ali. Herói, que a força esteja com você. Agora vocês falaram da parte de Tokusatsu. A parte de Tokusatsu, até foi eu, Matheus e Kuroda, que eu diga, né? Que
Você sair daquele universo de ver só o seriado japonês, vamos dizer assim, né? Porque é o que nós chamávamos, né? Era o seriado japonês. Na Manchete, na Bandeirantes, etc. E entrar em Tokusatsu. Pô, assim, a revista Herói, a gente brinca também muito isso, porque na Gado, Del Greco, trouxeram pra gente, assim, um vasto mundo de informação, e a gente aqui no Brasil, assim, muitos amigos que eu converso, chegava um momento que a gente tava, sei lá, na 20ª reprise de Changeman, não sei dizer, né? E aí vinha a revista Herói contando de Jetman, sabe? Contando de outras coisas, contando que existiam mais séries além daquelas que a gente tava vendo. Essa parte de Tokusatsu, quando começa a ganhar força na revista, eu tenho a impressão que ela, assim, vocês... É claro que que eu vou fazer uma pergunta, não é exatamente Tokusatsu, num geral, né? Mas quando eu decidia, por exemplo, uma capa de um herói, ia muito pelo que tava vendendo, pela notícia mais quente, ou tinha tipo uma rotatividade? Não, ó, veio 3 anime, agora um Tokusatsu. Ah não, veio um Tokusatsu, 3 anime, agora vamos colocar aqui um herói americano, por exemplo. Acho que era um mix, né? Porque assim, é claro, o Cavaleiro do Zodíaco era o eixo. Era o eixo. Preferência. A gente comparava com, por exemplo, a revista Contigo, que era uma revista de novela, né? Sim. Que existia na época, que era semanal, como a Herói. Então a gente falava, a Herói é uma espécie de Contigo, porque como a Contigo falava sempre do quê? A capa era sempre da novela que está fazendo mais sucesso no momento. Aí 1 semana, 2 semanas era a novela das 8, depois era a novela das 7, depois era das 8, depois era das 7, depois era das 10, tá? Assim, então assim, mas sempre com aquele foco, e com foco em personagem. Que a Herói, para fazer matéria para Herói, a gente falava, olha, a revista chama Herói. Então, assim, a perspectiva não é o diretor, o produtor, o roteirista. Isso é assunto também. Mas o foco, o lead, a abertura, é sempre pensando no herói, no personagem. E a gente tem que, né, é sempre esse foco. Então, a gente tinha essa ideia, assim, só que acontece o seguinte... Nas caixinhas laterais é que a gente fazia o equilíbrio, né? Isso o Júnior vai lembrar bem, assim, porque a gente discutia muito o que ia nas caixinhas laterais. Essa capa é de novo, beleza, mas nesse momento a gente tem que colocar um personagem aqui que é um Tokusatsu, que não é tão conhecido, a gente tem que colocar aqui um personagem de gibi que não é tão conhecido, ou uma coisa nostalgia, né? Uma coisa Hanna-Barbera, né, para tentar achar um mix ali que conectasse também com várias com as idades, um público um pouco amplo, também de idade, sabe? Porque uma coisa que as pessoas não sabem muito é que a Herói tinha leitor que não sabia nem ler, que tinha 5 anos de idade, só queria ver as imagens e queria aprender a ler. E tinha cara de 20 anos que achava legal aquele 25 anos. O João Gordo era leitor, o João Gordo é velho que eu, entendeu? Então, assim, toda semana ele comprava. Então, assim, por quê? Porque a gente estava falando disso, falando de Johnny Quest, falando, sei lá, de Manda-Chuva, falando de umas coisas exóticas, né? O Júnior vai lembrar bem, assim, de como é que a gente tentava fazer esse equilíbrio, né? De carro. Não falava só do novo, né? Tinha nostalgia também, né, Júnior, junto, né? Tinha muita nostalgia, porque assim, enfim, a gente cresceu vendo aqueles seriados e tal, né? E a gente foi percebendo ali, com a revista, fazendo a revista, que as pessoas queriam ver, que a gente conseguia atrair um público que gostava de coisas mais antigas e que não tinha onde ler. Então é uma coisa que virou um negócio meio comum ali na Herói, a gente sempre fazia alguma coisa voltada para nostalgia e tal. E sobre as caixinhas, essas caixinhas, as caixinhas da capa, elas eram uma estratégia para a revista aparecer ali na banca, né? Porque geralmente ficava uma revista em cima da outra e você só via a lateral ali, né? Então a gente, na caixinha em cima, a primeira caixinha ali no topo, sempre ia alguma coisa de Cavaleiros, se tinha Cavaleiros na edição, né? Como tinha em quase todas, então Cavaleiros sempre estava ali no topo, ali na caixinha de cima. E aí a gente colocava ali as caixinhas, as demais caixinhas ali, as outras de baixo ali, procurando colocar alguma coisa que a gente achava que ia chamar a atenção, né? Porque era um espaço estratégico ali, aquelas caixinhas, né? Então a gente sempre debatia, sempre procurava pensar bem o que a gente ia colocar ali, porque a gente
sabia que era uma coisa que as pessoas iam ver, né? Então as caixinhas tinham uma importância ali pra gente. Como público consumidor, tinha uma coisa muito interessante, que sempre tinha uma herói nova na banca, seja número atrasado ou pra frente. E eu acho que a partir da Gold, se eu não me engano, que eu analisei na minha monografia, a partir da Gold, que é a 24, sempre saía de 2 em 2 na banca. Então a herói era bissemanal, produzindo 96 páginas por semana. Isso é uma insanidade. Insanidade. E as capas número par era sempre Cavaleiros do Zodíaco, e a ímpar era qualquer coisa. Mas tinha Cavaleiros no cantinho. Que curioso, olha que legal. Tem que ser também, né? Porque tem que ganhar ponto também, né? Tem que ter o retorno, né? Garantir que tá dando retorno, né? Imagina, da edição 24 até a 54, que foi a que provavelmente a Shueisha encheu o saco de vocês pararam de falar de Cavaleiros, foram 30 edições, né? Foram 15 semanas, saindo 2 por semana. Isso é muito louco. E a decisão de fazer a super-herói, por exemplo, e a mini-herói, claro, graças ao sucesso da própria herói, né? Mas aí não atrapalhou um pouco a própria publicação? A mini-herói durou pouco também, né? A mini-herói e a super-herói, né? É que eram especiais, né? Especiais, chegou a ter, mas eram especiais, mas, por exemplo, não teve uma continuidade, né, Matheus? Eu acho que era muito passada a periodicidade, né? Tipo, a super-herói, acho que saiu 3 edições poucas, em 95 poucas, né? E depois mais 2 em 96, depois de muito espaço. Então não dá pra dizer que é uma revista de linha, digamos assim, né? Eu adorava a mini-herói, cara. Uma mini-herói minha, inclusive que fala de Power Rangers, acho que eu carregava ela pra tudo quanto é canto. Tinha uma do Renegado. Tinha o guia de programação, né? Renegado, o Renegado. Lorenzo Lamas. Lorenzo Lamas. E... cara, muito bom. Principalmente porque tinha aquela época também que... Como eu falava de seriados também, né? Um seriado pegava o que rolavam lá. Tipo, Lois and Clark, Justiça Cega, Arquivo X. Sim, tudo isso. Por que a herói sai de herói pra herói Gold? Teve 2 razões importantes. Uma razão foi o seguinte... a gente, eu acho que foi edição lá pelo 20 alguma coisa, 20 para 30, alguma coisa assim. A gente já tinha algumas, demorou um pouquinho para a revista ficar semanal, né? Não foi imediatamente. Mas daí quando a gente viu que estava muito legal, vamos fazer semanal e vamos tentar lançar toda sexta-feira e vamos fazer não sei o quê, então assim, começamos a fazer umas regras, sabe? E aí tinha 2 questões. Tinha uma questão que é assim, a gente queria fazer uma revista que fosse diferente das outras, porque a gente já sabia que estava chegando revista concorrente em breve. Já tinha uma conversa ali, acho que não tinha saído nenhuma, e explodiu de um jeito que um monte de editora falou assim, vou sair fazendo revista igual. Algumas só ficaram clones e algumas não, algumas tiveram de fato uma história importante, publicaram muitas coisas legais, tal, não sei o que, com o tempo. Mas, assim, de fato, a gente estava querendo se preparar, então vamos oferecer mais. E como a gente estava vendendo muito bem, para ir de 32 páginas para 48, não era tanto um problema. Parece 50% a mais de custo, mas não era, que era menos. Porque, de fato, o custo unitário não era 50%, ia ser uns 30% a mais. Então, com isso, a gente ia ter um produto melhor. Isso é um ponto. Outro ponto é o seguinte, como a gente cobria muito Cavaleiro do Zodíaco, ou não sei se hoje é assim, naquela época tinha uma regra de licenciamento, que é assim, se fizer uma revista que você fala até 30% de eu me lembro se era 25% ou 30% de um tema, é considerado ainda um uso jornalístico justo, né? Fair use, né? Os americanos usavam esse termo. Mas se for mais, você já está entrando, já deveria ser uma coisa licenciada, ainda que seja um conteúdo jornalístico gerado por uma equipe de jornalística, né? E aí, como a gente não queria ter amolação, não queria ter nenhuma espécie de problema e queria seguir as regras nesse sentido, a gente também achou que valia a pena, porque aí cada edição que tinha da Herói naquele momento, tinha lá, era 48 páginas, mas tinha pelo menos umas 8 de Cavaleiro do Zodíaco, entendeu? Então eram talvez uns 15%, 20% no máximo. E aí teve esse momento que virou Herói Gold. O que foi Gold? Que era herói isso, herói aquilo? Por que não herói Gold? Obviamente, porque tinha a questão das armaduras de ouro. Então foi essa a nossa inspiração, né? Que foi por causa disso que a gente pensou em Herói Gold. Acho que foi o Mauro
mas não tenho certeza. E coincidentemente, a Herói 24, que é a Gold, sai na semana que estreiam os episódios inéditos na Manchete. Então é tudo ligado, é um troço que não tem como dissociar. Você sabe disso, mas nem todo mundo sabe. A gente fazia um esforço desgraçado para sempre, semana após semana, estar dizendo o que ia acontecer logo depois, mas não lá na frente, logo depois, para manter essa questão da tensão, né? E a gente está assim, sempre prevendo, colocando o que estava para acontecer, mas também sem ser uns spoilers desgraçados ali, né? Então, a gente já sabia, né? A gente sabia, porque, é claro... Há controvérsias, né? Porque já tinha uns spoilers bem gigantescos, assim, né? Mas enfim. Só com o Marcelo, essa parte eu não sei. Isso aí tem que ver com ele. Mortos na capa e tal, né? Aquelas coisas assim. Essa aí eu cravei. Essa eu cravei. Porque eu acho que foi por causa da Herói que todo mundo já sabia que eles iam trocar de armadura, por exemplo. Exatamente. Não, todo mundo já sabia quem que era o Cavaleiro de Bronze que ia enfrentar o Cavaleiro de Ouro nas suas casas. A gente só ficava esperando aquilo acontecer na TV, mas a gente já sabia. Ainda bem que sabia, porque foram quase 6 meses da Manchete reprisando. Ainda bem que tinha um amigo pra contar isso pra gente. Mas Tokusatsu é engraçado, porque Tokusatsu, diferente disso aí, não é novela, né? Então, assim, porque... Hoje em dia né? Na época não era. Hoje em dia mudou pouco. Mas antigamente não era, não tinha nada a ver. Não. O máximo que você pegava era um spoiler de final de série, né? Mas eu não lembro de pegar um momento assim que eu li. Eu acho que o fator Tokusatsu era mais... Pro Tokusatsu era o fator mais novidade do que spoiler, assim, sabe? E é muito louco isso, porque eram novidades com velharias. Porque, tipo, tinha os Ultras dos anos 70 lá, o Ace, o Léo, o Tarô. Tipo, era novidade pra gente, porque nunca passou na TV do Brasil. E, tipo, era uma série nova, só que velha. E a gente tava consumindo na Herói. E com a tristeza de que a gente nunca ia conseguir, né? Mal sabia que anos depois a pirataria dos VHS tomou conta da gente, né? Tipo, mas enfim. E hoje você vai... Streaming deve ter todas as séries de Ultra jamais imaginadas. E, cara, hoje é tão bizarro que o próximo Ultraman vai sair em tempo real com o Japão e já com 18 dublagens, se eu não me engano, né? É isso? Ultraman Ômega, Por isso que ele tá fazendo uma Herói agora. O conceito dessa edição da Herói comemorativa de 30 anos é um conceito como o que mudou de 1995 para 2025. O que continuou e o que mudou. E aí, isso é engraçado. E aí, uma das coisas que mudou incrivelmente para melhor é o acesso, né? Perde um pouco o romantismo, mas, tipo, supre essa carência da ansiedade que a gente tinha, né? Porque era muito legal, né? Na época, vocês trocaram fitas VHS também, garanto, né? Então, aquele negócio de esperar o episódio pelo correio, né? Aquela ansiedade, ver uma série que tava copiada em 3, 4 versões já, né? Tipo, era de NTC, passa pra PAL-M, aí depois vai uma cópia de SP, vai pra EP, o troço, tipo, quase não enxerga porra nenhuma. Eu comecei fora de Tokusatsu era assim, Matheus, era trocando VHS atrás de VHS, cara. E também, cara, eu cheguei a ter 4.000 episódios em VHS de Tokusatsu, ainda tem lá na casa dos meus pais, os estão usando lá como depósito. Com animes tinha a famosa Luns Club, que começou a fazer. O Bach também. Clube. Como que era correr atrás numa revista semanal, correr atrás de pautas? Era uma coisa que depois já começou até chegar pra vocês? Depois que vocês começaram a fazer, as pautas já iam caindo, ou garimpar pautas era muito complicado naquela época? A gente, bom, assim, tinha a parte de Cavaleiros, né? A gente já reservava ali na revista tantas páginas, 6, 8 páginas, enfim, que fosse para Cavaleiros, né? Porque Cavaleiros sempre tinha que ter, então a gente sempre mantinha ali o espaço já reservado, né? Uhum. E aí a gente foi criando ali, a gente foi desenvolvendo ali o que a revista tinha que ter, né? E aí o resto a gente ia mais ou menos pelo que a gente achava legal de ter.
e que estava saindo ali. Então, assim, se a gente tinha Cavaleiros ali, tava certo o Cavaleiros, tava certo o seriado japonês. O resto, a gente colocava o que a gente meio que queria ali, entendeu? Então, é óbvio que a gente colocava, a gente ia atrás do que estava saindo, do que estava acontecendo, novidades lá fora, quadrinhos que estavam sendo lançados aqui também, por exemplo. Então, a gente falava de quadrinhos, porque a gente gostava e tinha que ter quadrinhos no meio ali também. Então, a gente ia se baseando pelo que estava saindo, pelo que estava todo mundo falando, tava todo mundo começando a falar, ou então o próximo filme de super-herói que ia sair. Então a gente ia nesse universo, colocando esse universo na revista, né? Mas assim, a gente sabia que o básico que tinha que ter ali era tantas páginas de Cavaleiros, seriado japonês, e o resto a gente ia pelo que a gente queria colocar, ou o que a gente queria falar, entendeu? E tinha uma coisa também, Júnior, que lembrando agora, assim, né? A gente gostava muito de quadrinhos, sempre tinha coisas de quadrinhos que estavam rolando no Brasil ou que estavam ainda na gringa, né? Mas tem uma coisa que acho que a Herói talvez tenha sido a primeira veículo no Brasil a cobrir séries. Né? Hoje você vê essas séries da Netflix, tal, séries de streaming e tal. A série hoje é o principal consumo de ficção audiovisual, não é o cinema, é a série, né? E em termos de horas, né? E no mundo. E no Brasil, ninguém cobria séries na época. As revistas não falavam de séries, os jornais não falavam de séries. Ninguém falava de série, né? E a gente falava de séries. A gente falava de séries. A gente falava claro, da Lois and Clark, né? A gente falava de Barrados do Pai, de Friends e outras coisas assim, né? Por quê? Porque a gente falava, porque a gente achava que era um troço que estava dentro do universo do interesse do nosso leitor, né? De alguma que não fosse o core da coisa. Então a gente tinha muitas matérias sobre séries, claro, mais sobre séries fantásticas, né? Mas, assim, frequentemente sobre isso, Barrados no Baile, né? Então, a Herói teve esse papel também de popularizar um pouco a cobertura de séries, que era uma coisa que na época enfim, era verdade. E nos Estados Unidos já era uma coisa antiga já, né? De ter essa cobertura. TV Guide e tal, essas coisas assim. E a gente falava tanto das séries atuais que estavam na televisão, quanto as séries do passado também, né? A gente tinha ali uma sessão fixa para falar das séries antigas também, né? Eu descobri muita série antiga por lá também. Era uma sessão, acho que era Eles Nunca Saem do Ar, acho que era o nome da sessão. Então seriado novo e seriado antigo também entraram no mix da revista ali. Era uma coisa que sempre tinha que ter também, né? O Thales trouxe também esse negócio, né? De nostalgia também, né? Sim. Não só também ele pensava desse ponto de vista. E também tem uma outra coisa, gente, que é o seguinte: a gente tinha uma revista semanal para fazer e tinha muitas páginas. Então, frequentemente, a gente esticava. Então, assim, a saga dos X-Men. Então, contava a história completa dos X-Men em, sei lá, uma revista seguida. Não sei o que dos Vingadores, não sei o que de não sei o que lá, guia de episódios, porque a gente tinha que fazer, render os assuntos para poder preencher páginas, né? Teve guia de episódios dos Thunderbirds, completo. Então, nossa, a gente fez uma série de matérias da TV Colosso. Sim, do filme, né? E das VHS. Sim, do VHS. Verdade. Era uma equipe muito boa, né? Era o pessoal do Chiclete com Banana, né? Que fazia, não era? Não, quem fez isso daí foi o Gilmar Rodrigues. Ele era da Dundum, não era a revista? Ele era daqueles gaúchos malucos que mudaram pra São Paulo. Do Adão e Tursgaray também. Exatamente. Ele e o Adão, eles são super amigos. Não, mas eu digo, o pessoal da TV Colosso tinha Laerte, Glauco escrevendo. Tinha, verdade. Muito bom, né, cara? A Herói teve esse negócio. E aí a gente começou a pirar na batatinha, fazer um monte de especial, fazer mini-herói, fazer super-herói, fazer piloto pra televisão de programa da Herói, fazer aquele monte de anúncio da Herói. Lembra os anúncios da Herói no meio da TV Manchete ali? Narrado pelo Jonas Mello. Cara, e abrir espaço também, porque fazer um monte de matéria, tava um monte de página, daí a gente começou a pegar o pessoal na Gado também, falou assim, ó,
faz todos os Sentai aí. Faz todos os Sentai, porque é o seguinte, Power Rangers tá bombando, mas o que os outros, né? E aí fazia nostalgia, né? E os Kamen Riders que não tinham no Brasil ainda, né? Isso ia... Eu acho que o negócio que a Herói também falava é que a gente fazia muita matéria sobre coisa que ainda era inédita no Brasil. Fosse de gibi, tokusatsu, anime, qualquer coisa, né? Então isso aí atiçava muito a imaginação das pessoas. Muito, cara, muito. Magia pura, né, cara? Você cria toda a história na sua cabeça, né? Antes de consumir, né? E o negócio que as pessoas gostavam muito nas matérias do Nagado é porque ele era muito técnico no negócio ali, né? Então ele dava a ficha técnica do negócio, dava o nome dos atores, a produtora, e isso era muito legal, assim, as pessoas já iam ler a matéria dele já esperando esse tipo de informação, né? E ele conhecia muito bem, né? Teve a matéria dos Jetman, que o Nagado fez. Jetman é outra parada assim que até a galera conseguir assistir, né? O grupo de fã conseguiu legendar e tal. Por muito tempo foi a matéria do Nagado que foi o que criou um consenso entre os fãs de Tokusatsu que Jetman é o melhor Super Sentai do universo, né? Claro, cada um tem seu gosto, mas por muito tempo sem ninguém ver a série, por causa dessa matéria da Herói, por causa dessa matéria do Nagado, era um consenso entre os fãs de Tokusatsu que Jetman era a obra-prima suprema do Super Sentai, assim. Pra muitos é realmente, né? Mas até a galera ver e saber, da Ranger também, até a galera ver e ter certeza disso, demorou um bocado. Uma coisa que eu não perdoo o Nagado até hoje é falar que Maskman é bom, mas tudo bem. Eu concordo com o Nagado, cara. Eu gosto de Maskman, Maskman é muito bom. A gente tá reassistindo porque vai ter cast, e aí, não é tão ruim quanto você possa imaginar. Não, as coreografias são muito boas, se eu dou o braço a torcer. E o design também é muito legal. Mas a história é insuportável. E o cara não fica com a mulher no final, né, cara? A série toda. Eu tô ouvindo vocês falando isso, e eu tô pensando num grupo que um tempo atrás me botaram, eu e Juneca também, me botaram nesse grupo, que é um grupo de fãs de quadrinhos super-herói antigo, sabe? E é engraçado, porque tem uns caras lá que gostam de outras coisas também de quadrinhos. Tem um core ali, velho, que gosta de super-herói, assim, de gibi de super-herói, sabe? Bem tradicional. E aí tem toda uma discussão sobre o cânone, sabe? Que é a coisa mais canônica, a versão mais canônica do Arqueiro Verde, porque não sei o que lá, porque tal. Eu entendo isso aí, entendo muito. É engraçado porque eu não tenho repertório para discutir Tokusatsu. Eu vi as séries que eu vi quando era moleque, quando na época da Herói. Depois eu vi, sabe o quê? Eu vi um monte de Power Rangers quando meu filho era pequeno. Toda noite eu assisti. E eu gosto pra... inacessível, né? Sei que é um absurdo falar no Tokusatsu, no portal Tokusatsu, falar que você é fã de Power Rangers. Não, aqui não tem problema, não. Aqui não tem tempo ruim. Power Rangers pra gente é Tokusatsu também, fica tranquilo. Como é que é? Power Rangers contém Tokusatsu. Também. Só que assim, a versão americana, McDonald's de Tokusatsu, assim, esquisito do que Tokusatsu, é muito menos tem muito menos ação também, é muito menos bizarro, mas assim, eu tenho mas ao mesmo tempo é muito mais acessível, no certo sentido, McDonald's. Fast food isso aí mesmo. Fast food de Tokusatsu, certo? Exatamente. E aí quando meu filho era pequeno, toda noite eu chegava em casa, minha mulher chegava um pouquinho depois, e eu toda noite assistia aquele Dino Trovão, Ninja Force, não sei o que. Eu tenho um afeto desgraçado por Power Rangers, porque eu fiquei uns 3, 4 anos lá, bem pequenininho, assim, toda noite a gente assiste, tá? E é engraçado, eu acabei sendo muito mais Power Rangers do que os originais, né? Mas é verdade. Agora, quando eu fui pro Japão, eu fui naquela Character Street que tem, né, da Tokyo Station ali, na estação de trem lá, tem uma lojinha atrás da outra de personagens, né? Um lugar fantástico. E eu cheguei lá na loja do Ultra Seven, né? E do Ultraman. E, comecei a conversar com o cara lá, quando ele viu que ele conhecia os monstros lá, ele falou, nossa, meu, olha quem que é esse velho louco do Brasil que tá vendo esses monstros aqui. Eu lembrava do cara, ele não fazia
que eu não via. Eu falava, esse aqui é Ultra Seven, Orotonoman. É isso aí. Falar um pouquinho das transições de herói, porque eu, pelo menos isso, eu tenho isso em mente, e eu sei que é uma realidade, mas falar com vocês é uma oportunidade diferente, né? Mas, por exemplo, eu acompanhei todas as transições, né? Até porque eu tenho quase tudo que saiu de herói, eu tenho até CD-ROM. Eu só não tenho Herói 100, cara. Eu vou falar a verdade pra vocês. Se vocês tiverem... Caramba, meu, vou te dar uma Herói 100, pô. Por favor, eu só não tenho Herói 100. E aí, eu acompanhei, então, pô, Herói 2000. Tem aqui, Herói.com.br, Herói Mais. Acho que Herói Mais foi a última, não foi? Herói Mais foi a do Yu-Gi-Oh! E do Matrix. Isso, foi aquele último respiro, não foi, Matheus? Da Herói. Teve a do Lost depois. Teve a do Lost, é. Teve a do Lost, 2006. É verdade. Eu tenho a do Lost também. e é mal barato falar isso, porque eu tenho mesmo, cara. Às vezes eu começo a mexer, às vezes mandando foto no grupo da equipe aqui que eu tô. Herói especial Power Rangers. Como, vocês não viram? O Mookie, né? Foi eu que escrevi. Sujei minhas mãos nos Power Rangers. Cara, eu tenho acho que quase tudo. Eu tenho também aquela outra herói, aquela outra, André, que também foi comemorativa, também que saiu. O livro de 20 anos? Acho que foi a de 20 anos, Matheus. Aquela última que tem até um Spectre. Eu vou direto no Tokusatsu, né? Tem um Spectre na capa. É o livro de 20 anos. Tem a antologia. Eu tenho também. Uhum. E, cara, essa transição de nomenclaturas, assim, ela tem a ver também com a mudança dos tempos? Ou foi só ação mesmo pra continuar vendendo? Essa é uma pergunta bem técnica, assim, né? Bem específica também, né? Porque eu lembrava que eu comprava Herói 2000, de repente foi Herói.com.br e lançou site, teve site também, né, tal. E essa mudança foi pra acompanhar os tempos ou pra mudar essa parte de linguagem mais atualizada ou foi visando o mercado mesmo, assim, direto? As duas coisas também, né? Foi tudo meio atualizando, assim, a gente brinca, né, e essa é uma criação do André, que a Herói é a revista Mutante, né? Então a revista ia mutando mesmo ao longo do tempo, né? Ela, por exemplo, ela acabou ali num período ali nos anos 90, a editora parou de publicar ela. Quando ela voltou com outro nome, porque, enfim, era a revista, outro nome, outro formato. Era a revista Mutante, né? Aí passou para Herói 2000, passou para Herói.com.br, enfim. Então eu acho que tem um pouco esse conceito da revista Mutante. Claro, e para ir mantendo a revista atualizada, sempre uma novidade, uma coisa diferente do que você viu antes, né? Acho que é um pouco por aí, assim. Exatamente. A ideia era sempre ter novidade, e aí, quando a gente interrompeu a publicação da Herói, já era formato magazine, que a gente fez durante um tempo. Foi um período interessante também. Falava muito Churato, e Yu Hakusho. Yu Hakusho era um desenho, muita série, Arquivo X, Hércules, mas aí interrompeu quando a gente estava lançando a Nintendo World, que é uma outra revista que a gente fez na editora, né? Voltamos um ano depois, mais ou menos. E quando a gente voltou no formato americano, com um projeto muito interessante, editorial e gráfico também, e que também, a gente pegou um embalo ali de Dragon Ball, Pokémon. Foi muito interessante também teve boas vendas, não, claro, nada foi como 95. Dragon Ball e Pokémon teve também uma febrezona, né, André? Com certeza. Foi muito bem. E a gente tinha muito assunto para falar, tinha muita série já tinha muito TV a cabo nessa época, né? E aí, o que aconteceu foi o seguinte, era Herói 2000. Mas aí, quando chegou o ano 2000, era legal, quando chegar o ano 2001, vai encontrar o Herói 2000, não tem sentido. E a internet estava começando a decolar. E daí que teve esse negócio de virar herói.com.br para lançar junto o site. E o site da Herói fez muito sucesso na época. É que hoje não tem nem os números para recuperar. Mas tinha muita audiência legal, né? Era bacana mesmo. O Júnior cuidava também, cuidou muito tempo do site. O site era muito bem feito. E era uma espécie de um... Hoje, claro, a informação está toda espalhada por aí, né? Em muitos podcasts, em muitos canais do YouTube, do TikTok, onde você quiser, e sites também, e blogs e tal. Mas na época não tinha isso aí, né? Não tinha nada disso, não tinha rede social, porra. Mal tinha internet. Então, era um dos poucos sites. O que tinha era a gente
depois apareceu o Omelete, apareceu uma outra coisa lá, e foi isso, né? E nos primeiros momentos ali de site, assim, para falar, cobrir esse universo que hoje, né, o universo geek, mas assim... então foi um momento, então essa virada de chave foi uma virada, e é engraçado porque recentemente a gente levantou uns dados, né? Pô, quando a gente parou de publicar Herói, já essa Herói formato americano, ela vendia 25, 30 mil exemplares por edição. Você imagine hoje. 25 mil? Sim, 2002, isso aí. Era um número muito alto pra época ainda. Mas como não tinha publicidade, né? Porque os anunciantes nunca reconheceram, a gente nunca soube atraí-los, não sei. Mas, então, assim, ela dependia só de venda em banca. E daí, claro, sobe dólar, sobe câmbio, desce câmbio, os custos, não sei o quê. Quando a gente parou a Herói, edição regular, né? Ela vendia por aí, imagine só. Mas, o André, não era mais porque você estava focado em mangá naquela época? Que estava vendendo muito mais, né? Não era, não, mas independente disso, a gente nunca foi de parar de fazer as coisas porque estava fazendo só outras vezes. A gente estava fazendo mangá. Uma plataforma para outra, né? Fez a Herói Mangá, inclusive, vocês devem lembrar. Sim. Que era muito bem feita a revista, inclusive para o André Miyazawa, um time muito bom. Bem legais as poucas edições que a gente fez. Tinha o Ricardo Cruz e o Marcel também, Goto. Sim. Eu estava viciado em Samurai X na época. Eu lembro quando saiu era mangá com Samurai X na capa, eu já... Tinha o do Evangelion também na capa. Então foi assim. E aí é engraçado, porque aí você chega em 2025, porque você estava falando de 94, né? A Herói número 1, ela foi lançada na pior data possível que você podia lançar uma revista, que era dia 26 de dezembro de 1994. Foi o dia que ela chegou na... E no Rio Grande do Sul não chegou, nem fudendo. Na prática, as pessoas viram ela no Réveillon ali de 2025, né? Então a gente sempre ficou com essa coisa que a Herói mesmo, quer dizer, a Herói, as pessoas viram a revista foi no começo de 2025, que a gente lançou no momento que mal a distribuidora distribuía, sabe? Essa é a data de banca, mas isso aí só em São Paulo chegou nessa data, porque o resto do Brasil não chegava ao mesmo tempo, entendeu? Porque a gráfica era aqui em São Paulo, a distribuidora Dinap, que era da Abril, era aqui em São Paulo. Então, na verdade, na prática, ela chegou no comecinho, os leitores viram ela nas férias de 2025. 95. O Omelete, é engraçado que o Omelete ele vem já com a internet, né? E acaba ganhando um pouco desse status que a Herói tinha, né? Um crescimento de internet. Mas uma coisa que eu vou falar pra você, André, pra falar pra você, Júnior, pra falar pra você, Matheus, que desde que a Herói parou, eu não sei se isso acontece com todos os fãs, assim, de cultura pop, assim. Eu tento ocupar o espaço da Herói, assim. Então a gente, eu comprei muitas revistas diferentes que saíram, tanto enquanto tinha Herói, quanto depois também, né? E eu lembro que até saiu aquela Mundo do Super-Herói, que até sai a Mundo do Super-Herói ainda, da Editora Europa. Hoje não tanto, mas no começo, cara, Manuel, você conseguiu ocupar um espaço que tava vago no meu coração desde que a Herói parou de ser publicada. Eu falei pra ele uma vez, porque, pelo menos no meu caso, né, não sei, fazia falta, né, cara, a gente ainda é de uma geração que gosta de ter o papel na mão pra ler, né, e pra mim ainda faz falta até hoje, né, sabe, eu não consigo, assim, eu tenho que comprar um livro, eu leio o Tex, vocês estão lendo o Tex até hoje, eu tenho que comprar o Tex pra poder ler na mão aqui, senão eu não consigo ler uma parada digital, apesar de consumir também quadrinho e revista digital, pra mim ter físico no papel e aí, de novo, aí vamos culpar a Herói, né, por causa da Herói que eu tenho essa sensação de órfão, sabe, da leitura. Você não tá sozinho, porque a gente tem essa relação com o papel, com a experiência de virar a página e ser surpreendido, né? E de guardar depois isso, né? E você não lê matéria separada, você lê uma coisa que foi pensada para ter um conjunto, é como um disco, é um álbum versus um single, né? A gente consome conteúdo como tudo é single. E o álbum, né? Era o álbum, né? Então pra gente, como você, que a gente está fazendo Herói 30 anos, que é uma revista física, em papel, com matérias, com um box, com site, com título, com, sabe, assim, com uma seleção de imagens específica
pensada para isso, com capas variantes, com colaboradores clássicos ali, né? Enfim, então, justamente a gente percebeu porque quando a gente começou a pensar em que fazer para comemorar os 30 anos, a gente falou, vamos fazer uma nova versão do livro que a gente fez aos 20 anos, né? Que está absolutamente esgotado. Quem tem não vende, está esgotado, não tem ninguém. Eu não tenho. Eu sou frustrado. Pois é. E quem comprou esse livro na época ganhou uma versão em formatinho da Herói, que tinha, tipo, acho que era os 10 mais, se não me engano. Essa acho que é a edição mais rara da Herói, porque só vinha junto com o livro. Quem tem, tem. Pois é. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Porém, quando a gente começou a conversar sobre isso tudo, a gente descobriu que o que as pessoas queriam mesmo era a experiência do papel de novo, uma revista. E daí a gente começou a pensar, e a gente chegou a esse conceito de vamos juntar 1995 com 2025 na pauta da revista e vamos fazer um time especial para escrever essas matérias e tal. E daí a gente também concluiu que muita gente queria o livro e não tinha. Então a gente vai oferecer, como uma das recompensas da campanha que a gente vai lançar agora do Catarse, está lançando, né? Do Catarse da Herói 30 anos, nós vamos fazer uma edição nova uma edição facsímile exatamente, rigorosamente igual a do livro que a gente fez há 10 anos atrás. Tá resolvido aí, ó. Quem quiser o livro, ficou sem o livro 10 anos atrás, em 2014, vai ter a oportunidade de ter agora o livro e autografado pelos autores, Dona Ariane Brogini e o seu amigo aqui. Então a gente vai ter o livro também como uma opção de recompensa na campanha. É tão influente na nossa vida que nós temos uma revista digital nossa, que ela é feita pelos nossos apoiadores do Catarse, né? Ela chama Tokuniverso, ela tá indo pra edição 3. Ela é uma revista digital que fala só sobre Tokusatsu. Eu não preciso nem falar quem é a nossa inspiração maior, né? E quando a gente tá lá, né? Principalmente o Nares da nossa equipe, que é o nosso editor, né? Nosso publisher. Quando ele tá montando a revista, a sensação que a gente tem, assim, é de voltar no tempo. Claro, não estou comparando a revista Herói com a Tokuniverso, mas é de voltar no tempo, sabe? De sentir o gostinho de ter esse momento de leitura de novo. E os nossos apoiadores do Catarse ficam pedindo físico. Eles falam, faz físico também. Faz físico. A gente tá fazendo, né, Júnior? Júnior, conta... Mas vocês são profissionais e muito corajosos. Para eles, a gente está conversando hoje. Conta para eles qual foi o nosso assunto no nosso grupo de edição da Herói 30 anos, hoje à tarde. Então, hoje a gente estava definindo umas imagens para capa variante ali. A gente ficou ali, o Matheus estava junto na conversa, ficamos escolhendo imagens e como seria essa capa, porque a gente vai colocar uma capa provisória. A gente vai colocar uma capa prévia. Em breve aí a gente vai colocar no ar para as pessoas já verem, enfim, para divulgar a ideia quando a gente lançar mesmo a campanha, né? Então a gente ficou ali escolhendo imagem, vendo se a gente já ia colocar as caixinhas na lateral ou se essa capa prévia, se ela iria sem as caixinhas por enquanto. O que a gente vai fazer? Então ficou mexendo no logo ali de 30 anos, Herói 30 anos, a gente ficou mexendo ali na imagem do 30, né, como que seria. Então foi mais ou menos isso hoje que a gente fez. Ia ter o Jaspion na caixinha lateral, não. Conversa era essa. Tem que isso ter, por favor, hein? Veja, tudo impresso. Então, assim, a gente está muito divertindo muito feliz. Porque a gente sabe que a gente está feliz fazendo isso, e vai fazer muita gente feliz também quando o pessoal pode pegar na mão, sabe? O papel, aquele cheiro de tinta, sabe? É maravilhoso. O Forastieri falou sobre editores antigos, editores novos, e aí agora falou nessa reunião de pauta, no grupinho da pauta dos editores, e aí citou o nome do Matheus, e agora, Matheus, vem a minha pergunta: como que você entrou de gaiato nesse navio? Como que você veio parar aqui com esse time, com os meninos? Como é que foi a sua participação? Bom, leitor desde criança, obviamente.
E aí, quando eu resolvi fazer faculdade de comunicação, meu trabalho de conclusão de curso foi uma análise de conteúdo da Herói. Era remediation. Remediation na comunicação é tu pegar um fenômeno de massa e criar um outro utilizando esse fenômeno de massa. Então, que a Herói pegou o Cavaleiro Zodíaco, que era um fenômeno de massa, e a própria Herói virou um fenômeno de massa. Completou esse ciclo aí. E aí eu falei muito com o Júnior e com o André durante a monografia. Falei muito com o Nagado também, com o Del Greco, por causa do negócio dos dubladores lá, né? Também que foi um pioneirismo. Então a ideia era mostrar como a Herói abriu esse mercado que estava inexplorado aí da cultura pop jovem, que até existia, mas era uma coisa muito atomizada, né? Não tinha tudo no mesmo lugar. A Herói virou tipo um ecossistema de tudo que a gente gosta, condensado numa coisa só. E abriu espaço para concorrência e outras coisas. Depois que eu finalizei a monografia, a gente ficou conversando bastante. O André me convidou para ser editor do site da Herói. Aí eu editei o site por 2 anos. Depois eu participei do livro, né, André? Fiz a cronologia, né, se não me engano. Sim. E foi isso. Já bebemos juntos algumas vezes. Falamos mal de todo mundo. É isso aí. Estamos há 12, 13 anos já, mais ou menos. O Matheus sabe mais da Herói do que qualquer um, cara. Nossa, tranquilamente. Certamente mais do que a gente, né, Júlio? Nossa, muito mais. Matheus, a gente fala que ele é uma enciclopédia ambulante, né? A gente fala. Não. Do Topcast. Agora, uma coisa que é relevante, você estava falando de editores e tal, a gente teve essa experiência, né, de gente que cresceu ou curtia a Herói e depois a gente vai reencontrando ou encontrando na vida, né? Está sendo fantástico para fazer essa nova edição da Herói 30 anos, reconectar um monte de gente, como o próprio Nagado, com quem eu não falava há anos, né? E outras pessoas. Mas é legal também, por exemplo, ter a gente lá, que eram jornalistas iniciantes na época, que hoje são jornalistas super bem estabelecidos, que estão colaborando também na Herói 30 anos. Por exemplo, Roberto Sadovski e Rodrigo Salem, né? Que legal. Então, assim, várias pessoas, né? Eu estou lembrando do Salem e do Sadovski, porque eles foram juntos visitar a redação. Me lembro do Júnior me chamar, tem uns jornalistas aí do Nordeste que vieram aqui visitar a redação, né? E eu não sei nem como é que eles foram atrás de você, Júnior, não sei que conta a história, mas assim, eu lembro que tem uns caras, os moleques lá, os caras eram novinhos e tal, não sei o quê, e hoje são jornalistas super estabelecidos, conhecidos de cinema e tal, né? Então, muito legal. Então, a gente está priorizando, claro, né? Pessoas que fizeram parte da equipe em algum momento, como o Pablo Miyazawa, por exemplo, né? Ariane Brochini e outras pessoas que foram editores da revista, foram o Thales de Menezes, evidentemente, mas a gente também está pegando colaboradores clássicos. Kobiaco também, né, de colaborador. Conta aí. Kobiaco está fazendo uma história do Super Eloy. Não sei se vocês lembram do Super Eloy, que foi uma história em quadrinhos que a gente lançou dentro da Herói, a Herói ainda em formatinho ali. Então tinha esse Super Eloy, que era o Eloy, né, que era um estagiário da editora, e que ele era super-herói também. Então ele se transformava no Super Eloy. Então, e quem fez essa história foi o Fábio Kobiaco. E a gente pediu uma nova história para ele tá fazendo, e vamos ter o Super Eloy nessa nova Herói. E era Tokusatsu essa história, né? Porque tinha o Ultra 8. Sim, exatamente. E o Eloy era namorado da Sayuri Yoroboshi, né? Parece que exatamente. Yoroboshi, era Yoroboshi. Já tô desesperado já aqui, ó. Solta logo aí. Vamos. Libera o refém aí, por favor. Libera o refém. Eu vou ter que. Eu vou apoiar 3 vezes o negócio. Hoje eu tava mexendo na matéria do Nagado. Vai ser uma edição muito legal, porque assim, vai ter as recompensas extras, são recompensas muito legais, porque a gente tá pirando na batatinha. Antes de vir para cá, tava uma reunião com o André Martins, que é nosso parceiro, sócio aí de muitos anos, né, envolvido com a Herói desde 1998, e assim, a gente tava inventando uns bagulhos tão malucos, falei, puta, os caras verem isso, os caras não vão acreditar que alguém tá fazendo isso, assim, tava assim, dando risada, mas dando muita risada. Mas vamos, foda-se, sabe assim, vamos aqui. Tá bem engraçado. Como é que é? Se jovem não tem vergonha, velho tem menos ainda. Né? Vergonha zero.
Ele tá inventando uns negócios, uns bagulhos muito, muito diferentes, muito estranhos. Em termos de pauta também, essa edição tá ficando tão legal, porque assim, a gente tem gente que tem muito a ver com o Herói, que participou um pouco, mas agora participando de uma maneira diferente e tal. Tá ficando muito interessante, sem querer vender o peixe, mas já falando que acho que vai ficar muito legal. Essa matéria do Nagado já veio, o cara, sabe, fez um negócio que acho que os fãs vão curtir demais, assim, sabe? Então, acho que é uma homenagem, na verdade, a toda a experiência, sabe? Porque a Herói tem esse negócio, como a gente estava conversando, né? Ela foi tão desbravadora, assim, com todo o mérito que deixa eu puxar a sardinha para nossa brasa, a gente teve muito mérito. Mas, além disso, era um momento especial, era um momento específico, né? Isso aí, assim, eu sei, e vocês devem saber, que sem a Herói não teria existido Heróis do Futuro, Animedor, Wizard. Eu sei que os caras pegaram a Herói e botaram na mão. A gente vai fazer o Wizard, porque tá vendo, esses caras vendem. A Recreio. Ultra Jovem. Coisa aconteceu aí. Ultra Jovem, tudo depois, né? Puta, Henshin, cara. Entendeu? E depois a gente, na Conrad, por causa da Herói, a Herói levou a gente a fazer Nintendo World, a fazer Pokémon Clube, a fazer mangás de Dragon Ball, Cavaleiro, XPTO. Isso que é falar, o mercado de mangá nasce daí também, né? O mercado de mangá nasce daí, porque quando a gente foi os primeiros mangás em leitura japonesa, a gente foi, era a gente e a JBC, né? A gente lançou Cavaleiro de Dragon Ball, a JBC lançou assim, aí foi. Mas ninguém fazia isso na China, né? E Pokémon Clube, era semanal, enfim. Então, assim, e a gente, muitos outros, a Panini entrou, daí não sei o quê, daí lá. E aí você tem um monte de gente que cresceu com mangá hoje, que nem sabe que Herói existiu, claro, porque não era nem nascido nessa época, né? Entendo perfeitamente. Mas assim, hoje você tem gente, adolescentes, 2025, curtindo anime, curtindo mangá, e, sabe? Porque uma coisa, não é que a gente fez, a gente não... Claro que tinha muita coisa antes do Herói, mas foi um momento de explosão e foi um catalisador, vamos dizer assim. Não é à toa que o slogan que vocês usaram, ele é verdade, né? A gente, nós, como falamos no começo, né? Nós somos uma prova, né? É a revista que inspirou uma geração, né? Tamo aqui. Herói. Mais páginas, mais aventura. E é isso, a gente queria agradecer muito a presença de vocês nesse cast. Esse cast que dá pra fazer parte 2, parte 3, parte 4. A gente, depois que sair, né, esse especial, essa revista, esse projeto, tudo, com certeza a gente quer ter vocês aqui para vocês contarem aí sim, com mais detalhes, parte desse processo agora, desse novo projeto. Pra gente encerrar, eu vou chamar aí vocês de novo, para vocês darem aí seu jabá, quiser falar rede social, falar mais alguma coisa, dar algum recado, quando que sai realmente esse projeto. Então, a hora é agora para a gente encerrar. Então, novamente, André Forastieri, muito obrigado aí pela participação e dê aí suas considerações finais. Gente, muito obrigado de ter a gente aí pô, sensacional. Tokusatsu, cara, portal, velho, vocês criaram um monstro, que era um monstro de seriado japonês, aqueles monstros das antigas ali, entendeu? Sensacional, é super bem feito, super caprichado, super rigoroso e super afetuoso, né? E quem estiver ouvindo, gente, cara, acho que nem o Júnior aqui vai falar, e eu também. A gente só gosta, a gente não é nem de longe especialista em Tokusatsu de jeito nenhum, mas assim, a gente tem uma relação histórica e emocional, né, com esse universo. A gente está super feliz de estar fazendo Herói, e tem Tokusatsu nessa Herói, claro, né, tem que ter, e acho que está bem feita. A gente, antes do final de maio, a gente vai estar com a campanha no Catarse no ar,
e acho que vocês vão curtir. É uma campanha bem legal, fazendo muito com o coração mesmo, sabe? A gente não... Cara, ninguém vai ficar milionário com isso, e sabe, a gente tá todo mundo velho. A gente tá fazendo o que a gente tá querendo, sabe? A gente celebrar, e a gente teve uma demanda. Ano passado, quando a gente começou a perguntar o que as pessoas queriam, as pessoas diziam, eu quero uma revista, quero pegar um papel com uma revista nova, sabe, uma coisa nova. Mas como fazer uma revista nova, que seja herói, que honre a história da herói, e que tenha a ver com 2025 e com 1995. Esse era o nosso desafio, e eu acho que a gente tem trabalhado bastante para isso. A pauta não está fechada, mas já tem matéria pronta, sabe? E estamos trabalhando bastante para isso, a gente acredita que a campanha vai ser um sucesso. Contamos com vocês, aí herói.com.br, quando você clicar em herói.com.br, você vai cair na página do Catarse para apoiar. E o Júnior que está aqui, que estava aqui desde o número 1, os únicos 2 caras que estavam desde o número 1, então 30 anos depois, somos nós 2. Por isso que a gente que tinha que fazer isso, evidentemente. E o Júnior pode falar para vocês algum perfume, talvez, um teaser aí, de algumas pautas, né? E de algumas coisas que a gente está fazendo e aprontando sem entregar todo o ouro, mas acho que ele também pode falar aí. E obrigado de ter a gente aí com vocês. Júnior, dá um teaser aí pra galera, umas coisas diferentes que a gente tá fazendo nessa edição. Primeiro quero agradecer vocês aí pelo convite, né? É sempre muito legal falar sobre herói, ainda mais com gente que lê o herói, que é fã do herói, que colecionou e que tem até hoje. Então eu sempre gosto muito de falar com os leitores da herói, né? Pra mim é sempre muito legal. E, bom, assim, a gente tá fazendo... Quando eu fiz a Herói número 1, quando a gente fez a Herói número 1 lá em 94, um dos primeiros colaboradores, na verdade, acho que o primeiro colaborador que eu falei foi o Alexandre Nagado, né? Foi o Nagado, e ele fez uma matéria, obviamente, dos personagens japoneses, do Kamen Rider, enfim, nem lembro mais quais eram os outros personagens, mas tinham vários ali. E agora, para fazer essa nova Herói, acho que o primeiro cara que eu falei aqui, que eu falei também, foi o Nagado, coincidentemente. Ele foi o cara que mandou a primeira matéria, ele mandou primeiro de todo mundo, e hoje eu tava mexendo nessa matéria, então vai ter a presença forte do Nagado aí nessa edição, uma matéria bem legal sobre Tokusatsu, enfim, ele dando uns detalhes bacanas de umas coisas, as coisas que aconteceram no passado e que estão acontecendo até hoje. Então, assim, para quem gosta dos seriados dos heróis japoneses, essa edição vai estar bem legal. Também vai ter uma outra coisa que não podia faltar, né? Era a presença do Ricardo Cruz na edição. Vai ter também umas coisas bacanas dele aí, que eu acho que, enfim, ele é um personagem, né? Ele virou um personagem, virou um cara gigante ali no universo dos heróis japoneses, né? Cantando ali as músicas das séries e tal. Então ele vai estar aí também, enfim, vai ter para todo mundo, assim. E hoje fechamos os detalhes de uma pauta que vai ficar muito, muito legal, muito reveladora, muito iluminadora, que será escrita pelo Marcelo Del Greco. Ah, que legal. O time está completo. Se tem Nagado, Ricardo Cruz e Del Greco, nós aqui de Tokusatsu estamos tranquilos. Estamos tranquilos. Agora o Matheus. Agora tem o Matheus. Estamos felizes demais. Falando também junto, é verdade. Perfeito, pra gente é perfeito. Também tem gente como o Sidney Guzman. Ah, Sidão. É o Sidão. Vai ficar... Olha, essa edição, vou te falar, vai ficar foda. A gente tá fazendo, assim, pra ficar orgulhoso. Então, acho que os leitores vão ficar orgulhosos da gente. Espero. Vamos torcer. Acho que vão. Obrigado de novo, Forastieri. Obrigado, Odair. E, Matheus, suas considerações finais aí, te agradecer mais uma vez. Muito obrigado por participar de mais um cast com a gente. E nesse, muito mais do que especial. Obrigado. Valeu, gente. E espero que apoiem o projeto. Esse projeto aí
relembrar os grandes momentos da nossa própria existência, né? Tipo, eu sou uma pessoa que comprava herói semanalmente, eu consigo me lembrar quase que onde eu estava quando eu comprei determinada edição, o que cada edição trouxe para mim na época, assim, é uma experiência sensorial, né? Tenho isso também com outras revistas, né? Com a Bis, por exemplo, também tem o Forasta envolvido. Mas é isso, tipo, essa volta da herói traz de volta, tipo, os grandes momentos da nossa vida, né? Momentos que estão lá guardadinhos numa arca do passado, assim, quando a gente abre ela, volta tudo, assim, vai ser uma coisa muito legal. Legal. Gente, é isso, a gente queria agradecer, então, muito, muito, muito obrigado. E é claro que você não pode perder o lançamento desse Catarse. Forastieri já deixou aqui, fácil, herói.com.br, já é o link para o Catarse direto, mas é claro também que você não pode se esquecer de também apoiar aqui o tokusatsu.com.br, o TokuCast, o Toku Agora, e os nossos o Toku Universo e nossos trabalhos aí. Lembrando que você pode ser nosso padrinho a partir de 5 por mês, mas a partir de 10 que você entra no nosso grupo exclusivo, sorteios, figures, muquis, quadrinhos e um monte de coisa que vale muito mais do que R$10 por mês. Certo, Gil? Vamos, fecha a conta, passa aí, a régua. Eu tô feliz demais, foi um baita papo, não vai ser o primeiro. Quer dizer, não vai ser o último. Não vai ser o último. Esse é o primeiro de muitos. E tem TokuCast TV. Você que tá ouvindo, no lançamento desse cast, não se esqueça que no fim de maio teremos o TokuCast TV ao vivo da Kibi Station. E eu, Gil, Anluper, Kaique e o nosso convidado André Forastieri neste mês de maio. Eu tô também ansioso demais. Então, fim de maio. Para você que já tá ouvindo, passou fim de maio, volta lá no @Tokusatsu, no @TokuCast no YouTube e assista esse episódio especial. Certo, Gil? É isso aí, mergulhem nesse projeto fantástico e eu quero tanto que seja um sucesso pro André, pro Dair, pro Matheus, pro todo mundo que tá envolvido, fazer pelo menos um por ano, né? E fica o nosso agradecimento. Vocês, cuidado com o que vocês desejam, o que vocês conseguirem, vocês sabem isso, né? Então tá eternizado aqui no TokuCast nosso desejo. E fica, cara, a gente sempre agradece, André, aqui, né? Todo mundo por ouvir até o final. E hoje o nosso agradecimento é aos nossos ouvintes. E nosso agradecimento também é à Revista Herói. E aí a vocês todos. Obrigado. E corredinho. É isso, gente. Tchau. Adeus. Valeu. Tchau. Obrigado. A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.